É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. A universidade de um grande centro regional era considerada jovem, portanto não tinha o mesmo prestígio que, por exemplo, uma universidade pedagógica. Ela tinha sua própria cátedra, biblioteca e trabalhos científicos publicados. E na universidade, a primeira turma de alunos estava se preparando para se tornar futuros professores universitários. Daquela turma, 2 deles tiveram as carreiras mais significativas. Archie tornou-se reitor. E Harry se tornou professor. Ele dava palestras e era adorado pelos alunos. Archie e Harry tinham sido amigos, mas seus caminhos se separaram. Archie era casado e tinha filhos. Parecia mais velho do que sua idade e estava constantemente sobrecarregado de coisas para fazer. Suas muitas responsabilidades na universidade e em casa não lhe deixavam tempo livre. Olhando para Archie, você nunca diria que ele tinha uma posição de destaque. Era um homem baixo e magro. Ele usou ternos durante 20 anos e sua esposa dificilmente conseguia convencê-lo a usar qualquer coisa que ele comprasse ou tricotasse para ela. Mas Archie era apaixonado pela ciência, por sua universidade. Quando falava de seu desenvolvimento ou transformação, seus olhos começavam a arder com um brilho fanático, e era evidente que o homem estava em seu lugar. Talvez Harry se sentisse magoado por não ser o reitor, pois havia sido considerado o aluno mais brilhante do ano. Sua tese foi posteriormente publicada em um livro. Ele sabia falar e adorava isso, era artístico e muito bonito. Em suma, se a universidade fosse representada em qualquer lugar, mesmo no exterior, ele seria perfeito. O mesmo não acontece com o Archie de cabelos brancos, que fala tão rápido que nem sempre é possível entendê-lo, especialmente se ele estiver apaixonado por um assunto. É difícil de acreditar agora que, até o 4º ano, eles eram unha e carne, participando de expedições arqueológicas todo verão e, quando muito, defendendo um ao outro. Naquela época, nenhum dos dois estava pensando em um alto cargo. Archie, no entanto, agora era completamente indiferente a títulos e elegância. E quando lhe foi oferecida uma mudança para o ministério, ele recusou categoricamente. A universidade era sua vida e, em grande parte, sua criação. Harry já quis ser arqueólogo, passar a vida viajando em expedições, até mesmo no fundo do mar ele estava disposto a procurar por antiguidades submersas. Mas seus pais intervieram. Foi deles a iniciativa de fazer um doutorado, depois um doutorado. Seus contatos desempenharam um papel importante para garantir que seu caminho para a ciência fosse tranquilo e sem contratempos. E Harry tem dado aulas desde então. No início, ele se sentia apertado dentro das paredes da universidade. Ele sonhava com os velhos tempos, com o acampamento dos arqueólogos, com a escavação, com as canções do fogo, e mais ele era filho único de seus pais, e seu pai e sua mãe tinham um caráter autoritário, e em determinado momento ele não conseguiu se libertar. Depois o pai morreu, a mãe ficou doente e ele percebeu que não podia se afastar. Ele vivia separadamente, tinha um bom apartamento não muito longe da universidade, mas visitava a mãe várias vezes por semana se ela estivesse bem e, se ela estivesse doente, ele ia morar com ela por um tempo. Assim, quando os conhecidos começaram a falar com ele sobre casamento, Harry disse, rindo, que tinha uma garota velha em suas mãos, portanto, uma esposa jovem, ele não iria puxar. E sua esposa não gostaria de dividi-lo com sua mãe, que tinha um caráter tão difícil. Assim, passou o tempo em que, aos olhos da sociedade, ele era considerado um solteiro promissor. Para ele, entretanto, esse tempo já havia passado. Afinal, mesmo agora, com 40 e poucos anos, ou melhor, menos de 50, ele manteve sua aparência imponente, sua arte e sua voz sonora e expressiva. Nos últimos anos, nenhuma estrela brilhou entre os alunos. Todo ano havia uma desistência inevitável. O exemplo mais recente foi quando 2 alunas tiraram seus documentos e conseguiram emprego em um depósito de bondes, onde havia uma boa renda. As moças se casaram uma após a outra, tiraram licença, entraram em licença maternidade. E os que estudavam passavam de exame em exame, de curso em curso, com aparente dificuldade. Todos sabiam que Stone não era casado,
e muitos esperavam desvencilhar-se dele. Houve até discussões sobre quem ficaria com ele. Mais tarde, a barra foi rebaixada, ficou claro que nenhuma das moças, nem mesmo as mais bonitas, Stone não levaria para o casamento. Mas visitá-lo em casa para receber os créditos era bastante realista. E havia garotas que podiam falar sobre essas visitas. Mas, por algum motivo, todas elas ficavam caladas e não falavam sobre o que estava acontecendo na casa do professor. Apenas uma vez Natalie disse algo, que sacana ele é, mas Natalie não queria falar sobre o que isso significava. O professor vivia como bem entendia. Algumas vezes por ano, ele encontrava uma companhia, como uma enfermeira para sua mãe, e saía de férias. No inverno, para uma estação de esqui. E no verão, para algum país europeu, para ver as antiguidades que ele tanto gostava. Quando os amigos de sua mãe lhe perguntavam se Harry havia finalmente se casado, se ela tinha filhos, a velha senhora apenas acenava com a mão. Ela parecia totalmente satisfeita com esse estado de coisas. E, enquanto vivesse, não compartilharia seu filho com ninguém. Catherine e Katy tornaram-se amigas por acaso. Katy vinha de uma cidade pequena e tinha ido para a universidade porque era uma boa aluna. Aqui no centro regional, ela tinha uma tia e Kate foi morar com ela. A casa ficava na periferia da cidade, e levava 1 hora em um ônibus lotado para chegar à universidade. Para ser sincero, a tia não se importava com a sobrinha, estava brigando com o marido e o divórcio era iminente. Em casa, havia uma fileira de garrafas vazias de bebidas alcoólicas no armário, e a coleção era reabastecida regularmente. Sua tia não tinha filhos, nem experiência com eles, e estava procurando uma noiva em Kate. À tarde, quando a menina estava estudando, a tia vinha com outra garrafa de licor doce e 2 copos. Kate sabia que agora sua tia iria reclamar de sua vida, de seu marido idiota, e ela teria que ceder e simpatizar. Era arriscado fazer objeções, porque a qualquer momento a tia poderia dizer: vá para o quarto. E Kate não queria ir, porque o quarto era muito ruim. E Kate não queria ir, porque o quarto era muito ruim. Eram 2 prédios de tijolos vermelhos de 9 andares, com uma passagem de ligação que só parecia apresentável do lado de fora. Dentro, a atmosfera era de uma universidade que não tinha um centavo para gastar. Paredes descascadas, elevadores que quase nunca funcionavam, janelas quebradas nos corredores. Os copos eram colocados, mas ocasionalmente saíam de novo. A cozinha tinha apenas um fogão para todo o andar, então os alunos mantinham fogões ilegais em seus quartos. A água quente era constantemente cortada. Em resumo, entre os alunos, apenas alguns moravam no dormitório do 1º ao último ano. Todos estavam tentando encontrar um parceiro entre os nativos da cidade grande e morar com um amigo, em condições normais. Kate tentava estudar à noite, mas chegava à aula cansada e cochilava na sala de aula. Uma vez, ela até roncou e se tornou objeto de chacota dos colegas e de assédio da professora. A professora ficou mortalmente ofendida, segundo ela, porque suas aulas deixavam algumas pessoas com sono. Como resultado, Kate teve de abandonar todas as outras matérias e estudar apenas etnografia para se arrastar durante a sessão. Sua situação era difícil. Uma bolsa de estudos, mesmo que pequena, significava muito para ela. Kate estava sendo criada por uma mãe solteira, que podia lhe dar muito pouco dinheiro. A maior parte do dinheiro que Kate dava à tia era para a alimentação, e ela só tinha dinheiro para o transporte. E para ir ao cinema, comprar meias novas, cadernos regulares para as aulas, tudo isso deveria ter sido suficiente para uma bolsa de estudos. Para economizar dinheiro, Kate tentou caminhar mais, uma vez, perdeu-se e entrou em um pátio desconhecido. Ela ainda não sabia muito sobre a cidade grande, estava apenas explorando-a. Ela se sentiu atraída pelas casas antigas e não percebeu como se viu naquela rua tranquila, que literalmente respirava o século XIX. Percebendo que estava perdida, Kate olhou em volta procurando alguém para pedir informações. No pátio, uma garota da idade dela estava sentada em um banco. Kate lhe fez uma pergunta. Para onde você quer ir? Na verdade, Kate tinha de ir para a casa da tia, portanto, precisava do ponto de ônibus número 1. A garota franziu a testa, pensando. Você tem que descer na rodovia. Mas é uma longa caminhada. É melhor ir até a ópera,
Onde o bonde para? Você pode chegar lá com um transfer. A garota era muito bonita. Seus cabelos escuros se enrolavam em seu rosto. Kate também notou que havia uma bengala encostada no banco, do tipo usado por pessoas mais velhas que têm dificuldade para se locomover. Kate havia caminhado muito pela cidade naquele dia e agora percebia que estava cansada. Ela se sentou ao lado da desconhecida e as meninas começaram a conversar. Para a surpresa de Kate, descobriu-se que elas estudavam na mesma universidade. Só que eu estou no departamento de biologia, explicou Catherine, em meio período. Não posso ir às aulas todos os dias. Mas quando há uma aula, meu pai me leva. E você mora aqui? E a Caterina acenou com a cabeça para uma das belas casas antigas. Este é o nosso apartamento. Que sorte a sua, disse Kate, mas dava para perceber que a inveja dela era leve, como se diz o branca, experimente em nossa residência. O elevador está funcionando há cerca de 3 dias este ano. E eu moro no 9º andar. Sim, riu Catherine, eu não teria subido. E temos camundongos e até ratos, disse Kate. Recentemente um camundongo correu para o meio da sala. Durante o dia, você sabe, achei que tinha um inseto. Eu não morava aqui antes, disse Catherine, longe, no meio do nada. No início, também tínhamos ratos. O mais assustador é que eles podem comer as provisões de inverno. Cereais, manteiga. Então minha mãe trouxe um gato e ele os destruiu. Eu também gostaria de ter um gato, suspira Kate, mas não tenho permissão para ter um no dormitório. Somos muito rigorosos com animais de estimação. Embora eu saiba que as meninas do 7º andar têm um canário. Um quenar, na verdade. Seu nome é Billy. Depois do presidente da turma. As meninas conversaram e só quando escureceu é que Kate se lembrou de que precisava ir embora. Você não vem muito aqui, não é? Havia um sentimento de pesar na voz de Catherine. Quando estiver na região, venha nos visitar. Todo mundo diz que a faculdade é a idade de ouro. Mas eu não tenho amigos, ninguém. E Catherine se levantou e Kate notou que sua nova conhecida estava se movendo com muita dificuldade, apoiando-se pesadamente em uma bengala. Ela não perguntou o que havia acontecido, talvez Catherine não se sentisse à vontade para falar sobre isso. Mas a garota explicou. Uma lesão antiga. Talvez se ela tivesse sido operada imediatamente, estaria melhor agora. Mas não havia chance. Meu pai vive ameaçando me mandar para o exterior. Eles vão me operar lá e eu poderei voar como uma borboleta. Kate suspirou. Catherine também tinha a sorte de ter um pai. Até mesmo ela nunca tinha estado no mar desde então. Quando vinha ao centro da cidade e aqui, à biblioteca regional, ela sempre tinha de olhar para um pátio familiar e muitas vezes encontrava Catherine lá. As meninas conversaram sobre tudo. Kate admitiu que estudar não é fácil para ela. Ela tinha sido uma excelente aluna na escola, mas agora estava estudando tantas matérias novas ao mesmo tempo. Para se preparar para um seminário, você precisa sentar-se na sala de leitura e trabalhar com as fontes. Depois, é preciso voar até o ponto de ônibus para pegar o último ônibus, e o pior de tudo, chegar em casa no escuro. Mesmo as luzes nem sempre estão acesas, eu ando com uma lanterna. E então, para onde você quer ir? Pergunta Catherine. Prefiro terminar a escola e ir para casa. Só tenho minha mãe, sinto muita falta dela. As outras meninas não me entendem, ninguém quer ir embora daqui. Ótima cidade, tantas oportunidades. Elas só querem se casar, só isso. E você não se apaixonou por ninguém aqui? Perguntou Catherine com um sorriso. Sim, já que é o nosso pessoal, aparentemente ninguém presta atenção em mim, disse Kate. Temos um professor e tanto, sabe, a estrela da tela. Bem, e espero que ele me ame, é geralmente ridículo. E se ele gostar? O sorriso de Catherine era malicioso. Não, Kate balançou a cabeça, mas você, se for para o exterior, pode facilmente ter um caso com algum estrangeiro rico, você é tão bonita. Primeiro eu preciso me curar, disse Catherine sobriamente, sabe, eu nem penso nisso no sentido de tudo isso. Quero caminhar pela floresta, até nossos lagos de taiga.
Seu rosto ficou sonhador, mas ela não prosseguiu com o assunto, e Kate não ouviu mais nada de sua amiga. E foi somente durante a sessão de correspondência que ela se surpreendeu ao ver Catherine, apoiada em uma bengala, saindo de um carro familiar. Archie trouxe você? Perguntou ela depois de um momento. Claro que trouxe. Eu sou filha dele. Catherine olhou para ela com surpresa. Você não sabia? Você nunca me contou antes. Bem, eu não precisava. Eu quase nunca vejo meu pai. Ele está sempre fora, no trabalho. Então, acho que só moro com a minha mãe. Catherine tentou andar para fazer com que seu mancar fosse o mais discreto possível, mas ela não era boa nisso. Entretanto, a sessão pela qual ela passou foi o excelente. E não porque ela era a filha natural do reitor. Catherine estudava com paixão e tinha uma memória que é chamada simplesmente de fotográfica. Ela memorizava páginas de livros didáticos na hora e as repetia quase literalmente. O que ela mais lamentava era não poder ir com os outros alunos para o treinamento prático. Eles estavam indo para a reserva, e Catherine só teve que ouvir suas histórias entusiasmadas no caminho de volta. As coisas não estavam indo bem para Kate. Ela não conseguia passar em seus exames e corria o risco de não ter permissão para fazê-los. Ela se aproximou de Harry em um estado de confusão. Em primeiro lugar, ela realmente precisava da assinatura dele em seu histórico escolar. Em segundo lugar, ela parecia estar com muito medo do professor, mas, no fundo, sabia o que isso significava. Kate estava apaixonada por ele. Kate teve sorte, pois Harry estava sozinho no escritório, examinando alguns papéis. Normalmente, ele estava sempre rodeado de alunos. Kate se aproximou dele tão timidamente que, se tivesse olhado de fora, teria lhe lembrado um cachorro de quintal ousando entrar em casa. O que você queria? Perguntou Harry sem olhar para cima. Posso dizer isso de novo? Sussurrou Kate. O professor olhou para a garota com ironia e avaliação. Kate teria sido ótima, estatura mediana com uma boa figura, cabelos cacheados vermelho-dourados que caíam abaixo dos ombros, grandes olhos verdes. A única coisa que a estragava era a pele suja de seu rosto. Kate tentou arrecadar dinheiro para esteticistas e tratamentos, mas isso raramente funcionava e não adiantava muito. Harry suspirou. Por que você demorou tanto para vir? Hoje é sexta-feira, seus exames começam na próxima semana. Até que os créditos se encerrem, você nem conseguirá fazer o primeiro. Eu sei disso. Por que você foi tão mal na minha aula? Kate podia dizer que ela estava se esforçando muito em seus outros exames e esperando enganar Harry. Não era incomum que ele fizesse uma festa para os alunos, entregando-lhes o dever de casa e saindo da sala de aula. Mas dessa vez não funcionou. O que você sugere que façamos? Kate ficou parada, sufocada. Seria tão difícil para ela dizer algo como: espero que você corresponda à minha confiança no próximo período. Afinal de contas, crédito não é uma prova. Lá, hesitando se deve colocar o 3 ou o 4, o professor sabe que a bolsa de estudos do aluno para os próximos 6 meses está em jogo. Mas aqui, uma palavra: o aprovado ou e pronto. Esteja pronto e venha me ver amanhã, disse Harry, por volta das 7 horas. Vou anotar o endereço. O que Kate não conseguia imaginar, ela simplesmente fechava os olhos. No recreio, ela não suportou compartilhar isso com um dos alunos e imediatamente descobriu muitos detalhes picantes. Descobriu que várias meninas de sua classe já tinham ido à casa de Harry. Elas obtiveram crédito e boas notas em seus exames. E ninguém reclamou do que era o apêndice. Ele é um verdadeiro mestre do Kama Sutra, esclareceu a namorada, quase com inveja. Você também vai gostar dele. Agora Kate tinha certeza de que o se preparar significava colocar uma lingerie bonita, bem, esse tipo de coisa. Ela estava indo para o professor como uma noiva para um casamento. Até a tia dela percebeu algo. Você tem um encontro? Perguntou ela. Bem, mais ou menos, Kate respondeu vagamente, retocando o batom. Olha, não vou deixar você trazer ninguém para cá, avisou a tia, e depois quis saber os detalhes. E quem é o cara? De onde ele é? É da cidade ou de fora também? As coisas estão ficando sérias. Não faça disso uma grande coisa, disse Kate,
Com as bochechas ardendo. Ela se perfumou mais uma vez e pegou sua bolsa de mão. Estou atrasada, e ela não tinha dinheiro para pagar um táxi e precisou de 2 traslados para chegar à casa do professor. Tantos pensamentos giravam em sua cabeça enquanto ela hesitava em apertar o botão da campainha, e quando Harry abriu a porta, ela nem sequer conseguiu cumprimentá-lo, de tanta empolgação. Para seu espanto, ele não só não parecia nada romântico, como também não se parecia nem um pouco com um homem prestes a flertar com uma garota. Ela esfregou o rosto com as mãos. Venha para a sala de estar. Já estou indo para lá. A grande sala estava desarrumada, como se o proprietário não tivesse cuidado dela há muito tempo. Pilhas de livros, papéis, anotações, e havia poeira no parapeito da janela e a televisão cheirava a gato. Kate torceu o nariz. Sim, ela estava certa. A caixa de areia do gato da tia tinha exatamente o mesmo cheiro. O desgraçado viu o papel com o programa e o usou para o fim a que se destinava, disse Harry. Ele entregou a Kate uma folha com perguntas impressas, e se você responder a estas 2, receberá créditos. Esteja preparada e me ligue mais tarde. Kate foi deixada sozinha na sala, desnorteada e confusa. Depois de alguns minutos, ela se recuperou o suficiente para pensar na lição de casa. Ela começou a rabiscar as respostas em um pedaço de papel. Não havia ninguém para trapacear. Quando terminou, Kate ficou esperando por um tempo. O professor não estava chegando. Ela tentou chamá-lo, mas fez isso em voz baixa e ele provavelmente não a ouviu. Então, ela se levantou e deu a volta na casa, na esperança de encontrá-lo. Ele estava dormindo. Ele estava dormindo. Na pequena sala, enrolado no sofá com um livro, ele deve ter pensado em cochilar por alguns minutos, mas adormeceu rapidamente. O livro caiu em seu peito, e Harry lembrou Kate de um menino velho. Ela sentiu pena dele. Kate nunca pensou que poderia sentir pena de um homem que estava tão acima dela, se quiséssemos dizer na escala social. Era possível acordá-lo. Ou esperar que ele acordasse por conta própria. Ou deixar as folhas de anotações ao lado do sofá e ir embora, e depois voltar na segunda-feira. Kate não fez nenhuma coisa, nem outra, nem a terceira. Ela foi ao banheiro, pegou um balde, um esfregão e um pano, e começou a limpar. Ela se movia em silêncio. Harry acordou depois de escurecer. Ele havia se esquecido de Kate e de seu exame. Era muito raro ele cair no sono no meio do dia, e agora acordou com a cabeça limpa. Ele estava feliz com isso. Agora ele podia ficar acordado até tarde da noite trabalhando. Ele estava escrevendo um livro, mas muitas vezes não tinha tempo ou energia para terminar um capítulo. A luz da cozinha estava acesa. Kate tomou seu chá e leu o livro didático. E, pela primeira vez, ela se sentiu interessada. Cada palavra parecia significativa. Kate se sentiu surpreendentemente calma. Como se estivesse realmente em casa, no apartamento desse grande professor, limpo pelas mãos dele. Ela olhou para cima. Harry estava parado na porta. Ela provavelmente deveria ter arfado e ficado envergonhada. E começado a dar desculpas como: desculpe, eu estava apenas brincando sem você. Em vez disso, Kate perguntou: você quer jantar? Harry foi percebendo aos poucos. A cozinha não parecia mais um depósito de louça suja. Tinha cheiro de comida caseira. Tinha o cheiro da vizinha que cozinhava muito melhor do que a mãe dele e que havia alimentado Harry quando ele era pequeno. Fiz um ensopado de abobrinha, disse Kate. Você tem uma casa de campo? Ela balançou as sobrancelhas, lembrando-se: conhecidos os trouxeram para cá. Eles são obcecados por sua casinha. Depois que ele comeu, ela lhe serviu um chá. Dê-me o crédito, disse ela, mudando furtivamente para o você, ou até onde você chega em casa. Kate aceitou o crédito naturalmente, acenou com a cabeça e guardou o livro azul na bolsa. É um longo caminho, disse ela, eu ia limpar as janelas amanhã. A que horas você chega em casa? Olhe, eu não quis dizer que você ia fazer o trabalho sujo assim. Já está limpo. Kate não está nem um pouco preocupada, só com as janelas. Onde você mora? Ela perguntou. Ela citou a parte mais remota da cidade. Não faz muito tempo, ela era considerada uma cidade em si.
Para onde você está indo agora? Ficar. Vou lhe dar roupa de cama, pode se deitar no sofá da sala grande. E isso? O quê? A Kate está de queixo erguido. Vou me preocupar se você chegou bem em casa ou não. É por minha causa que você está atrasada. Kate pensou em ligar para a tia para avisá-la. Mas a tia e a casa dela pareciam tão distantes agora. Como se fossem de outra vida. Ela enviou uma mensagem de texto: vou ficar com amigos. Está tudo bem. Kate. Kate levou muito tempo para dormir. O sofá é macio, mas estreito, então ela não consegue se esticar. E a cada hora e a cada meia hora o relógio antigo toca, então Kate sabe com certeza que são 3 da manhã e ela ainda está acordada. Ela conseguiu dormir antes do amanhecer, mas não por muito tempo. Ainda assim, ela foi a primeira a se levantar e, quando o anfitrião acordou, ela já estava tomando sua segunda xícara de café. A tarde de sábado passou por ela. Kate lavou janelas, fez o almoço, Harry ainda estava em seu escritório trabalhando. E quando havia um intervalo, ele e Kate conversavam. Ou melhor, Katy falava e ele ouvia. Assim, ele ficou sabendo como ela vivia com a mãe na cidadezinha deles e agora com os tios. E como ela desejava que seus anos de faculdade terminassem para que pudesse voltar para casa. Você está mesmo indo para a universidade? É claro, Kate borrifou o copo com um líquido especial e pegou um pano. Ainda tenho minha professora favorita lá. Ela está aposentada e tem, sabe, qual é a carga horária dela? Mais de 40 horas. Isso é mais do que 2 empregos. É muito difícil. Ninguém vai à escola. Vou entrar e fazer assim de se sentir um pouco melhor. E Kate fez um borscht que me deixou tonto só de sentir o cheiro. Depois do almoço, a menina colocou os potes na geladeira. Eles serão suficientes para 3 dias. E depois? E depois o quê? Ele olhou para ela interrogativamente. Vou cozinhar o que? E ele enxugou as mãos molhadas e começou a fazer as malas. A tia já estava se preocupando lá, provavelmente. Deixado sozinho, Harry pensou consigo mesmo. A ideia de uma governanta nunca lhe ocorrerá. Sim, ele tinha tido mulheres em casa, e muitas vezes ficava em casa, mas nunca tinha pensado em uma governanta. Estranhos no apartamento geralmente o irritavam. Kate não o incomodava. Era fácil conversar com ela, mesmo que fosse tranquila. Ela não precisava ser impressionada. A garota vive pobre, provavelmente ficaria feliz em ter um emprego de meio período. E por que não? Seus colegas trabalham meio período em cafés e pizzarias como garçonetes, distribuindo panfletos nas ruas, e alguns até trabalham em postos de gasolina. Kate, por outro lado, tem sua lição de casa feita. Ela adoraria ter essa oportunidade. E na próxima vez que uma garota o procurou, ele lhe disse, sem rodeios: se você limpar este lugar algumas vezes por semana, posso lhe pagar por isso. O que você acha disso? Kate ficou vermelha, depois corou e disse suavemente, ok. Ela começou a trabalhar de forma organizada, como um relógio. E logo não havia nenhum canto do apartamento que suas mãos cuidadosas não tivessem tocado. Ela estava arrumando os armários, arrumando o guarda-roupa. Deus, ela não tinha percebido que tinha tantas camisas, moletons e coletes. Tudo estava escondido nas profundezas do guarda-roupa, e ele vestia o que estivesse mais próximo. Agora sua geladeira nunca estava vazia e, quando ele chegava em casa, ficava feliz ao pensar que um delicioso jantar o aguardava. Um mês depois, sua mãe, que ele estava visitando, olhou para ele e fez o diagnóstico: você encontrou uma mulher. Uma boa mulher. Uma empregada, explicou ela com um sorriso. Pague bem a ela e não a machuque, disse a mãe, você deve tirar o pó dela. Você parece outra pessoa. Harry já estava, em sua mente, tratando Kate melhor do que bem. Ele havia lhe dado a chave do apartamento. E ela tinha um cartão especial com o dinheiro da faxina. Ele deixava Kate gastar o dinheiro como quisesse e nunca pedia que ela prestasse contas. Ele dava a Kate a máxima confiança. Ele era seu próprio homem na frente dela. Ele podia cochilar, trabalhar, ficar quieto ou começar a compartilhar os pensamentos que lhe vinham à mente. Mas ele era completamente incapaz de ver Katy como uma mulher.
E ele não tinha nada a dizer a ela: Kate, você não pode fazer um lanche amanhã e comprar um bom vinho? Uma amiga está chegando. Ela não notou a mudança na expressão da garota, a maneira como ela estava mordendo o lábio. Kate assentiu em silêncio e desapareceu na cozinha. A tia não sabia que a sobrinha estava trabalhando como freelancer. Ela achava que tinha uma vida universitária agitada. Sentada na biblioteca, indo ao cinema, encontrando amigos ou se divertindo em bailes. Mas a garota estava cansada e quieta demais para ir para casa. Agora ela não esperava que sua tia a chamasse para tomar um drink, mas muitas vezes ela mesma propunha isso: vamos nos sentar, e quando a tia lhe servia um segundo e depois um terceiro copo, ela não recusava. Dizem que o amor muda uma pessoa para melhor. Pelo menos seus olhos começam a arder. E os olhos de Kate ficaram tensos e ansiosos, como se ela estivesse esperando por algo o tempo todo. E ela não via seus amigos de jeito nenhum. Até mesmo Catherine, que ela amava muito, não tinha tempo para visitá-la. A véspera de Ano Novo estava se aproximando. Kate sabia que sua mãe estava esperando por ela. Ela contava os dias até que a sessão de inverno terminasse. Mas Kate sempre conseguia dar uma escapada para as festas de fim de ano. Ela e sua mãe nunca saíam. Como a maioria das pessoas, elas consideravam a véspera de Ano Novo como um evento familiar. E elas nunca tinham um centavo para gastar. Elas colocavam a mesa para dois. Minha mãe preparava sua famosa bougenina, que tinha um cheiro tão perfumado que toda a entrada da casa ficava babando. Marcamos a véspera de Ano Novo de acordo com o horário local e de Washington, e fomos para a cama quase imediatamente após o início do show. Acordamos tarde e terminamos de comer os picles que estavam na geladeira. Assim como todo mundo. E tivemos que juntar dinheiro para comprar presentes. Kate conseguiu economizar para comprar um anel de ouro para sua mãe no ano passado. Era de se esperar que fosse fácil passar sem joias. Mas a mãe estava acostumada a se privar de muitas coisas durante toda a vida, e a filha queria mimá-la. E sua mãe comprou para Kate um conjunto de cosméticos, que ela olhou, folheando o catálogo, mas não conseguia nem pensar em gastar tal quantia. Este ano, além disso, Kate pretendia voltar para casa pelo menos na manhã do dia 31 de dezembro. Harry provavelmente não gostaria de se contentar com o fato de ela cozinhar durante as festas de fim de ano. Obviamente, ele tinha um restaurante e uma nova data planejada para as festas de fim de ano. Kate, para seu próprio bem, preferia não vê-lo. Mas pouco antes da véspera de Ano Novo, o professor adoeceu. Normalmente, a gripe atingia a cidade em fevereiro e passava em março, junto com o resfriado. Mas não havia dúvida. Harry estava gripado. Febre alta, ossos doloridos, olhos doloridos, o quadro clássico. Kate, é melhor você não vir me ver, disse o professor ao seu assistente pelo telefone. E quem está atrás de você, e o que há de errado com você sozinha? A garota estava confusa. Eu vou para a cama. De qualquer forma, ela não estava indo a lugar nenhum. Talvez ela estivesse mentindo, mas Kate imaginou o quadro. Um homem doente sem ninguém para ajudá-lo. Literalmente, ninguém para lhe dar água ou chamar uma ambulância. Todas as suas namoradas, é claro, se dispersaram. Ele mordeu o lábio. Mais tarde naquele dia, ele ligou para casa: Mãe, não posso ir. Não se preocupe, mas acabou de acontecer. Temos um segundo exame, há consultas, vamos nos preparar junto com as meninas. Bem, não posso fugir. Vá para a tia Beth. Ela ficará feliz. Sua vizinha solitária também estava comemorando a véspera de Ano Novo sozinha com a TV. As duas se divertiriam mais com a mãe. No dia 31, Kate abriu a porta com a chave como se nada tivesse acontecido. Harry estava deitado no sofá, coberto com um cobertor. Ao lado dele, no criado mudo, havia um copo de chá frio. O professor parecia muito triste. Quando ela ouviu, ficou muito surpresa. Kate, eu já lhe disse, ele começou, deixe tudo no corredor e vá embora. Sou muito grato a você, mas não quero que fique doente. Eu não vou ficar doente, disse Kate com firmeza, embora não se sentisse segura, estou vacinada. Vou limpar tudo e vamos fazer uma festa. Esqueci de perguntar, você tem uma árvore de Natal, mesmo que seja uma pequena árvore artificial?
faz muito tempo que não coloco uma. Só quando há crianças na família. Kate colocou a mão na testa do professor. Quando foi a última vez que você mediu sua temperatura? Há cerca de 1 hora. 38,6. Então, vou alimentá-lo um pouco agora. Depois vamos tomar alguns antitérmicos. Depois você dorme, e eu vou limpar o local. Harry se sentia tão fraco que queria obedecer àquela voz jovem e confiante, que ficou feliz em deixar Kate assumir o controle. Ao cair da noite, o apartamento estava limpíssimo e havia uma árvore de Natal viva na grande sala. Havia poucos brinquedos, mas as luzes da guirlanda criavam uma espécie de atmosfera mágica. Kate estava na cozinha e Harry, sentindo-se um pouco melhor, estava sentado em uma cama almofadada, assistindo a uma pequena comédia, comendo um sanduíche de peixe vermelho e bebendo puffs de cranberry. Ele pensou que nem mesmo sua mãe havia cuidado tão bem dele em sua época. E ele e Kate comemoraram a festa com honra. Exatamente à meia-noite, eles ergueram suas taças de champanhe. Tudo o que Kate havia preparado parecia extraordinariamente delicioso para o professor. A moça não o deixou sentado por muito tempo. Ela cuidou para que Harry tomasse seu remédio, apagou as luzes e deixou apenas as luzes da árvore de Natal. E o professor adormeceu tão profundamente que nem sequer foi perturbado pelos fogos de artifício e bombinhas sob a janela, pelas risadas e gritos das companhias embriagadas reunidas no pátio. Harry acordou ao amanhecer. Tudo estava quieto do lado de fora da janela, até os mais teimosos tinham ido para casa. Ele estava molhado como um rato. Ele não chamou Kate, mas ela o ouviu se mexendo. Ela veio e o ajudou a vestir roupas secas, trouxe-lhe algo para beber e ele voltou a dormir, o sono profundo de um homem que está se recuperando. Kate estava tão orgulhosa de si mesma por nada, dizendo que nunca ficaria doente. A gripe a havia pegado. E agora era a vez de o professor cuidar de sua assistente. Ele não a deixava ir a lugar algum. Você quer infectar sua mãe ou sua tia? Fique aqui. Sou imune à infecção. Agora estou imune. Chamarei um médico e o colocarei de pé em pouco tempo. Eles acabaram passando a véspera de ano novo juntos. Harry ajudou Kate a estudar para os exames. Todas as barreiras morais se dissiparam durante esse tempo, e a garota nunca havia se sentido tão feliz. E o professor desmaiou quando viu o presente da garota. Era um livro que ela queria ter, mas o preço a impedia de comprar. Kate, você recebeu uma herança? Dito isso, ele percebeu que a brincadeira não tinha sido muito bem-sucedida. A garota só tinha a mãe, e perdê-la seria uma tragédia para Kate. Quero dizer, você roubou um banco? Assim que salvou, Kate sacudiu o ombro, mostrando que não valia a pena mencionar o problema. Do dinheiro que eu lhe dei, certo? Você não gastou nada consigo mesma? Eu não poderia tirar dinheiro de você. Cuidar de você por uma taxa. E ela se aconchegou em seu ombro e ele a abraçou gentilmente. Kate não voltou para casa até os últimos dias do feriado. Era óbvio que sua mãe sentia falta dela e estava triste porque logo teria que se separar novamente. Mas ao olhar para a filha, ela disse: "E nunca vi você tão feliz, e nunca vi tão feliz. Se Deus quiser, acho que mamãe devia saber de alguma coisa." Katy disse à tia que ficaria na casa de uma amiga durante o novo semestre. A senhora ficou satisfeita. Você ficará melhor com uma amiga. Vocês poderão ir às aulas e aos bailes juntas. E vocês terão as mesmas conversas. E você está muito longe da faculdade. Que bom que você decidiu isso. A única pessoa a quem Kate contou toda a verdade foi Catherine. A própria garota não conseguia dar a si mesma uma razão para ter decidido se abrir com ela. Catherine não era apenas quieta e séria, mas tinha uma força interior. Kate nunca tinha ouvido sua amiga ficar com raiva, perder a paciência ou ficar indignada. Katy atribuiu isso à mutilação de Catherine. Ela havia passado por muita coisa como agora. Tudo o que Catherine disse foi: "Você não perguntou quais eram os planos dele." Não. Katy balançou a cabeça. Como posso ter alguma influência? Quem sou eu ao lado dele? E os cantos dos lábios de Catherine se contraíram levemente. Mas Kate conhecia sua amiga muito bem para ver isso como uma zombaria. Acho que ele quer que a gente vá para algum lugar juntos neste verão, lembrou-se Kate.
Ele disse que nunca tinha saído de férias nos Estados Unidos, que eu deveria tirar meu passaporte também. Convencê-lo a não ir para a universidade. Como? Kate achou que tinha ouvido errado. Conheço a história do meu pai. Mas dei minha palavra de que não falaria sobre isso com ninguém. Sinto muito, mas não posso nem mesmo lhe contar. Vamos, Catherine, por favor, e Katy implorou, você sabe que ninguém se importa tanto quanto eu. Eu prometi a você, Catherine repetiu, só há uma coisa que posso lhe dizer. Se você conseguir que Harry vá para algum lugar à beira-mar onde os arqueólogos estejam cavando, ele ficará muito mais feliz do que está agora. Apresente isso a ele como uma ideia sua e convença-o de que não é tarde demais. Mas Katy deixou passar as palavras de sua amiga. Catherine claramente não está entendendo. Harry tem tudo aqui, de apartamento, emprego, status, alunos. Uma mãe idosa que ele mal consegue mover. Em suma, a árvore está enraizada no solo daqui com todas as suas raízes. Como você pode arrancá-la? E em fevereiro, quando a primavera estava começando a se sentir no ar e os dias estavam ficando muito mais longos, Kate percebeu que estava grávida. Mais tarde, ela não sabia por que havia decidido esconder o fato por um tempo. Ela mesma se alegrava com o fato de que iria ter um bebê. Agora tudo ia ficar bem. O próprio Harry havia dito que sua vida tinha sido diferente quando Kate entrou nela. Assinar ou não assinar não era importante. Mas ninguém jamais havia dado a Igor um presente como ela havia dado. Ela decidiu confessar a ele no dia de seu aniversário. A gravidez foi muito fácil para ela, não teve náuseas ou tonturas. Ela só queria dormir com mais frequência do que o normal, e o cheiro de hortelã-pimenta era loucamente irritante, só isso. Kate também parecia melhor. Seu rosto, que costumava ser coberto com muita base, estava limpo e suave. Ela havia engordado um pouco e sua aparência era calma e confiante. Graças a Igor, ela agora estava bem vestida. E, mais de uma vez, na rua, Kate recebeu olhares interessados de homens. Na universidade, ela não contou a ninguém sobre seu caso. Se as meninas notavam que ela não corria mais para o ponto de ônibus para ir à casa da tia em um bairro distante, Kate dizia que agora morava em um apartamento. Ainda assim, não demorou muito para que o caso se tornasse conhecido pela turma. Mas Kate se comportava de uma maneira que não se permitia questionar. E, pouco a pouco, os colegas de classe começaram a se afastar. Mas ninguém levou a sério o caso de Kate com Harry. De alguma forma, soube-se que Kate havia sido convidada para ir à casa do professor como faxineira. E as meninas chegaram à conclusão de que o professor havia conseguido uma faxineira de graça, além de serviços íntimos. Mas, é claro, tudo isso não vai durar muito tempo. Kate é muito simples e modesta para um homem como Harry. Se ele vier a se casar, não será com alguém como ela. E suas companheiras, conversando com Kate, fingiram não saber. Ainda faltava muito para o aniversário, mas Harry não podia deixar seu aniversário passar em branco. Era costume levar champanhe e aperitivos para o departamento da universidade, para entreter os colegas, para receber os parabéns. E o vinho mais caro que o professor mantinha em seu escritório para o caso de haver convidados importantes. O reitor também o visitaria naquele dia, mas não valia a pena gastar com a coleção de vinhos franceses de Archie, que não sabia nada sobre bebidas e preferia um gole de vinho branco de vez em quando, em ocasiões especiais. De fato, os médicos haviam proibido que ele tivesse uma úlcera estomacal, e o álcool deveria ser evitado. Em casa, Harry disse a Katy: "E não quero que você se incomode. Vamos ao restaurante. Todo mundo vai nos ver." Kate esperava que Harry dissesse: "E daí? Deixe que eles olhem e fiquem com inveja." Mas ele a tranquilizou com as palavras erradas: "É um restaurante pequeno, muito tranquilo. Alugaremos um escritório. Tenho certeza de que ninguém vai notar." Kate estava usando um vestido novo, de veludo azul. Seus colegas provavelmente não teriam se sentido tentados por ele. Eles diriam que era antiquado. Mas Kate não entendia muito de moda, embora agora tivesse a chance de se vestir bem. Ela achou o vestido muito bonito. E os brincos de pérola que ela havia escolhido para o dia também eram bonitos. Antes de deixá-los a sós, o garçom acendeu uma vela na mesa.
Harry havia feito o pedido pessoalmente, ele sabia que Katy não era uma conhecedora da alta gastronomia e que os nomes dos pratos não lhe diriam nada. Mas ele decidiu presentear sua Cinderela. Você deve estar se perguntando por que eu não comprei nada para você, disse Kate, tomando um gole de seu vinho e olhando para Harry com olhos amorosos. Eu tenho tudo no mundo. E não quero que você se deprecie. Bem, nem tudo no mundo. Eu queria lhe dizer, e ela fez uma pausa por alguns segundos, e então ele reconheceu a notícia. O silêncio caiu. E quanto mais tempo passava, mais Kate achava que algo estava errado. Diferente do que ela havia imaginado. Kate, Harry começou suavemente. Kate, Harry começou suavemente. Ela respondeu apenas com os lábios. Eu não quero que você pense que eu sou um delator agora. Pense, e vamos com calma. Você e eu iremos. Eles vão ver você. Eu pagarei por tudo. E o problema será resolvido, e ele não disse aquela palavra temida, ele queria jogar palavras nela, garantias de que não iria doer, confortável, seguro, que tudo logo seria esquecido. Tudo bem? Ele perguntou com um sorriso suave, acariciando a mão dela. Bem, ela não conseguia ouvir a voz dele. Você percebe. Você precisa terminar seus estudos. E eu não preciso e nunca precisei de bebês. É claro que a culpa é minha, eu sei. Não nego isso. Você é muito jovem e inexperiente. Portanto, deixe-me espiar. Prometo que você não terá nenhum sofrimento. Menos do que em um consultório de dentista, na verdade. Kate. Tudo bem, ela repetiu. Um quarto de hora depois, ela disse que estava indo ao banheiro. Perto da porta da frente, ela fez uma curva fechada, saiu correndo do restaurante, parou o primeiro carro que encontrou e deu o endereço de sua tia, e quando ela apareceu na casa da parente, congelada, com os dentes sobre os dentes, os olhos como se tivesse acabado de enterrar um ente querido, sua tia ficou paralisada. Por favor, disse Kate, sirva-me seu licor de limão, se não tiver vodka. Estou desistindo da faculdade, disse Kate à amiga. Ela e Catherine estavam sentadas na estufa. Na loggia envidraçada, Caterina cultivava todo tipo de coisas. Era quente e tinha 2 cadeiras aconchegantes. Era ali que Catherine gostava de trabalhar, sentada sob um teto de folhas verdes. Como assim, você está indo embora? Perguntou Caterina, e em sua voz Kate ouviu um tom metálico que nunca havia sentido antes. Mas eu não poderei vê-lo todos os dias, Kate soluçou, eu tenho que ir. Ele não vai deixar um emprego tão lucrativo. Ele é o rei e o deus da universidade, os alunos o admiram. Exatamente, disse Catherine com firmeza, ele não vai se perder. E ele não tem nada atrás dele. Se você desistir, terá de voltar para casa, não há universidades lá, você ficará sem uma educação completa. Eu não vou ter tempo de estudar mesmo, para onde eu vou com o bebê? Deixe comigo, mas na residência, o primeiro andar é para famílias. Eles lhe darão um quarto. Você sabe como eles vivem lá? Nosso dormitório fica no setor privado e não há eletricidade. Só sai água fervente das torneiras. Você consegue imaginar? Alguém não tem água quente, mas o dormitório não tem água fria. As meninas lavam fraldas, e minhas mãos estão vermelhas como pés de ganso. E eu tenho que ir para a universidade, e todo mundo sabe de tudo e sussurra. E eu ouviria esses sussurros pelas minhas costas o tempo todo? E não acho que Harry deixaria que eu o comprometesse dessa forma. Se eu não abortar, ele vai me expulsar da universidade. Catherine ficou sentada em silêncio, pensando em algo. Quero falar com ele, disse ela por fim. Com você. Os olhos de Kate se arregalaram. Você vai me ameaçar dizendo que seu pai arruinará a carreira de Igor se ele não se casar comigo? Por favor, não. Eu não me casaria com ele agora, mesmo que ele me pedisse. Depois que ele me expulsou. Vou deixar meu pai fora disso. Ele está fora deste mundo. Catherine sorriu um pouco e parecia muito madura. Ele vai comprar todo o equipamento que precisa para os laboratórios, mas vai se esquecer do fato de que não há água fria no quarto.
Dá para acreditar, Kate, ela come abóbora. O quê? Ela adora mingau de abóbora mais do que qualquer outra coisa no mundo. E quer que sua mãe o prepare para ela todos os dias. Ela não precisa de nada sofisticado. E sua camisa favorita está em sua terceira década. Ele já está acostumado com ela, não precisa de mais nada. É ridículo deixar que o pai tenha alguma influência em sua vida. Não tenha medo, Kate. Não vou intimidar seu Harry. Não vou pedir nada a ele. Só vou lhe contar minha história. Que história? Você não me contou. Não. Dei minha palavra à minha mãe de que ninguém jamais descobriria. E você sabe que eu costumo manter minha palavra. Mas agora. Dê-me o número do celular de seu Harry, por favor. A mãe de Catherine, Maria, veio de um vilarejo remoto na Sibéria. Era um lugar muito tranquilo, com apenas uma loja e um ônibus para o centro do distrito 2 vezes por semana. Os jovens sempre saíam de lá depois da escola. Era bom que a família de Maria tivesse muitos filhos, os irmãos e irmãs compensavam a falta de amigos, havia alguém com quem brincar, alguém com quem caminhar na floresta. Os pais de Maria perceberam, com tristeza, que seus filhotes iriam voar para fora do ninho. No entanto, eles mesmos não iriam se mudar para a cidade e esperavam que pelo menos um de seus filhos ficasse para alegrar sua velhice. Maria tinha 16 anos quando Antônio chegou à cidade. Ele era um homem novo na vizinhança, mas Antônio teria chamado a atenção em qualquer sociedade. Ele tinha 30 e poucos anos, e até recentemente, trabalhava como geólogo. Mas então algo o atingiu em cheio, como a mãe de Mary delicadamente disse, e ele desejava viver nos braços da natureza. Caçar, plantar uma horta, comer o que cultivava e extraía, beber água de nascente. Estar cercado por florestas, pássaros, animais e sem pessoas. Ele veio para a aldeia para encontrar um lugar assim nos arredores e se estabelecer lá. Ele parecia um homem saudável, de acordo com a mãe de Maria. Ele era saudável, mas sua cabeça estava doente. No entanto, quando Anthony pagou a pessoas que conheciam bem a região, elas lhe indicaram um pavilhão de caça bem distante, na floresta. Ele havia sido abandonado nos últimos anos, ocupado apenas ocasionalmente por aqueles que saíam com armas em busca de troféus e demoravam a voltar. Anthony começou a gostar. O lugar lhe caía como uma luva. Silêncio absoluto, um pequeno riacho próximo. A cabana tinha um fogão e o essencial, uma mesa e alguns bancos. Estou pronto para comprar esta casa, disse ele. Mas eles riram dele. Quem lhe venderia esta cabana? Ninguém mora lá, ninguém é dono dela. Acomode-se aqui, ninguém vai expulsá-lo. Maria conhecia bem o lugar. Ela e os meninos costumavam brincar lá, divertidos com o fato de terem sua própria casa. Mas era sempre no verão, e eles ficavam na cabana mesmo que fosse apenas por algumas horas, e à noite eram esperados em casa para o jantar. Mas a garota não conseguia imaginar que era possível ficar na charneca no inverno. Como faz frio aqui! E a neve cai acima de sua cabeça. Se algo acontecer, tente entrar em contato com as pessoas. Ele não podia imaginar que sua opinião mudaria em breve. Não havia nenhum garoto de sua idade ou mais velho no vilarejo para ele ficar de olho. Anthony foi o primeiro a notá-la. E logo a garota se apaixonou por ele sem se lembrar. No início, ela parecia bastante inocente. Maria ajudou Anthony a se acostumar com a região, mostrou-lhe as plantas, ensinou-lhe o que era venenoso e o que era comestível, onde era melhor colher cogumelos, onde a caça era boa e onde era inútil esperar pelos animais. Ela lhe trazia leite e pão de casa, comprava agulhas, linha e outras pequenas coisas a pedido dele na loja da aldeia. E ela mesma não se deu conta de como chegou o momento em que não poderia viver sem Antônio. Quando Maria contou aos pais que estava se mudando para a casa de campo, eles ficaram chocados. Então a mãe começou a uivar como se estivesse morta, e o pai ameaçou atirar no escolhido da filha com um rifle de caça. Mas a garota se sentiu tão feliz naquele momento que apenas disse: "O senhor não pode me prender de jeito nenhum, eu vou fugir com ele. Se o senhor me deixar ir, eu o visitarei. Se não, vamos nos despedir para sempre." Os pais conheciam o caráter teimoso e inflexível de Maria e perceberam que ela continuaria a fazer as coisas do seu próprio jeito.
No dia seguinte, a filha colocou suas coisas em uma mochila e partiu, rumo à sua nova vida. Eles não sabiam quanto tempo levou para que seus pais se arrependessem do que ela havia feito. Maria sempre foi reservada, só compartilhava as coisas boas e todas as dificuldades e tristezas que vivenciou sozinha. A primeira vez no novo lugar correu tudo bem. Talvez se a garota tivesse morado na cidade antes, ela sentiria imediatamente a mudança e ficaria desapontada. Mas Maria estava acostumada com o trabalho doméstico. Ela sabia cozinhar, costurar, lavar. Na cabana desabitada, ela levava uma vida aconchegante. Uma vez por mês, ela e seu marido solteiro iam à aldeia. Ela visitava seus pais e lhes trazia presentes da floresta. Geralmente eram frutas da Sibéria ou peixe fresco. Maria se lavava na banheira, ouvia as notícias simples da aldeia e, no dia seguinte, junto com Anthony, voltava para sua cabana na floresta. E então chegou o inverno. Naquele ano, foi especialmente difícil. Era impossível ir ao vilarejo porque havia muita neve. E a jovem passou todos os dias no pequeno pavilhão de caça. O fogão tinha de ser aquecido com frequência e a casa esfriava muito rapidamente. E todo o entretenimento eram alguns livros, lidos centenas de vezes. Maria mal podia esperar pelo tempo quente, quando as estradas da floresta secariam e ela poderia visitar sua família. Quando finalmente chegou ao vilarejo, ela recebeu uma notícia amarga. Seu pai havia morrido no início do inverno e sua mãe estava doente. Talvez por ter perdido o homem com quem viveu toda a sua vida, ou talvez por estar preocupada com o destino de sua filha mais nova. De qualquer forma, era impossível deixá-la sem cuidados médicos, e os filhos mais velhos a levaram para sua casa na cidade. A casa onde ela nasceu recebeu Maria com as janelas fechadas com tábuas. Naquele mesmo ano, Maria ficou grávida. Essa foi a primeira vez que ela mencionou que provavelmente deveria se aproximar das pessoas pela primeira vez, voltar para a aldeia. Registrar-se, para que a ajuda estivesse por perto, se necessário. E quando a criança nascesse, até que crescesse um pouco, seria impossível mantê-la no deserto. Mas Antônio jogou fora todos os seus planos. Ele começou a tranquilizar Maria dizendo que ela deveria confiar na natureza. O parto é um processo natural e tudo ficará bem. E uma criança nunca mimada na cidade não crescerá tão forte e saudável quanto seu filho aqui, ao ar livre e com alimentos saudáveis. Algumas dúvidas surgiram na alma de Maria. Ela se sentiria mais calma se pudesse ir ao médico em caso de necessidade. Mas Anthony não se cansava de lhe assegurar que ela era uma jovem robusta e que tudo ficaria bem. Maria só conseguiu arrancar dele uma promessa. O bebê deveria nascer em uma maternidade. Minha mãe me contou que uma vez quase morreu quando meu irmão Austin nasceu. Em momentos como esse, você precisa de médicos por perto. Anthony prometeu. Entretanto, quando chegou a hora, era impossível sair da floresta. Estava chovendo muito e não havia como atravessar as trilhas da floresta. Eles deveriam ter chegado ao hospital mais cedo, preocupou-se Mary. Anthony novamente lhe garantiu que tudo correria como deveria. E, embora jovem tivesse que sofrer muito, nasceu um bebê forte e saudável. Maria tentou convencer o marido a entrar em contato com a Grande Terra, pois ficaria mais tranquila se o médico examinasse a criança e lhe dissesse que ela estava bem. Mas Antônio se recusou terminantemente. Em sua opinião, a jovem mãe só precisava se recuperar. O próprio Antônio preparava a comida, alimentava Maria, era carinhoso e gentil, e ela por algum tempo se conformou com a situação. Agora, mesmo no inverno, Maria não tinha tempo para ficar entediada. Onde quer que seu marido fosse, ela não ficava sozinha com o filho. A mãe, preocupada com a possibilidade de o bebê pegar um resfriado, frequentemente acendia a caldeira e, mesmo assim, a cabana era mais fria do que costumava ser nos meses de inverno na casa de Maria. Mas o pequeno Vânia não ficou doente. O problema surgiu na primavera, quando o sol já havia esquentado e mãe e filho passavam muito tempo ao ar livre. O bebê engatinhava em um cobertor estendido e Maria costurava ou tricotava. Ninguém percebeu que Evan tinha um carrapato. Mas quando o bebê piorou, os pais não puderam ajudá-lo. A criança morreu de encefalite. Esse foi o momento mais difícil da vida de Maria. Ela se odiava por não ter insistido em seguir seu próprio caminho. Ela teve que morar com o filho,
pelo menos por um tempo, na casa vazia dos pais. Anthony encarou a morte do filho com muito mais calma. É assim que funciona na natureza, disse ele à esposa, seleção natural, somente os fortes sobrevivem. A encefalite se cura sozinha, sem medicação. Se Eva não era para ser, esse era o seu destino. Um funeral em um cemitério também estava fora de cogitação, de acordo com Anthony. Você e eu sabemos como isso aconteceu. Mas as pessoas de fora podem não acreditar. E, de qualquer forma, eles farão com que a culpa seja nossa. Dirão que não deveríamos ter criado a criança na floresta, que nós mesmos a matamos. E não mataram. Maria olhou para cima com lágrimas nos olhos. Ninguém pode nos proibir de viver da maneira que achamos correta, disse Anthony com firmeza, ainda vamos melhorar, você verá. Talvez se Maria tivesse um pai e uma mãe esperando por ela, ela teria feito as malas e ido com eles. Mas as pessoas próximas a ela já moravam longe, e Anthony constantemente insinuava a Maria que ela não tinha ninguém além dele, que só ele precisava dela. E a jovem concordou em ficar. 1 ano e meio depois, quando o bebê nasceu, já era difícil reconhecer Maria. Muito jovem, ela parecia ter quase o dobro de sua idade. Suas mãos estavam calejadas pelo trabalho árduo, suas roupas estavam surradas e a expressão alegre e sardônica que a caracterizava já havia desaparecido há muito tempo. Ela se sentia tão mal que, quando Antônio ia à cidade para comprar roupas e mantimentos, ela apenas acenava com a mão: vá você mesmo, compre o que quiser. E se eu não acertar o tamanho? Não me importo com o que você trouxer, eu vou usar. Ela realmente se tornou bastante indiferente à sua aparência e talvez até mesmo ao seu destino. Ela não esperava mais nada, ontem era como hoje, e assim, monotonamente, mês após mês se passou. Nesse meio tempo, o segundo parto foi mais fácil, e a parturiente se levantou mais rapidamente. O bebê já estava em seus braços. Antônio esperava ter um filho pela segunda vez. E quando teve uma menina, ele declarou que a criaria como um menino. Talvez algum poder superior tenha se compadecido da criança ou de sua mãe. Não se sabe se Mary teria sido capaz de suportar a perda de um segundo filho. As garantias de Anthony de que a natureza faz tudo certo, fazendo uma seleção natural, pouco a tranquilizaram. A infância da pequena Catherine não foi fácil. Sem brinquedos para divertir seus colegas, sem escolhas alimentares especiais, sem desenhos animados. A comida mais simples que seu pai comprava e as roupas mais simples que sua mãe costurava. Sua mãe também lhe deu uma única boneca, também feita à mão. É claro que a infância encontra suas alegrias em toda parte. E Catherine gostava de brincar com os animais, passar dias inteiros na floresta e aprender as lições que seu pai lhe dava. Quando as crianças estavam se preparando para a escola, Catherine já sabia ler, contar até 100 e conseguia se virar sozinha por alguns dias na taiga, mesmo que não houvesse adultos por perto. Mas no inverno era difícil. Literalmente frio, fome e solidão. Não se podia ir a lugar algum longe de casa, especialmente com a geada. Quanto mais Catherine crescia, mais ela entendia, mais percebia que sua mãe estava tentando mudar a vida deles. E tudo para seu próprio bem. A filha precisa estudar, disse ela ao pai. Vamos lá, disse ele, o que for realmente necessário, nós mesmos a ensinaremos. Mas nessas escolas não há nada além de vícios. Lá, as crianças aprendem umas com as outras, quando se formam, bebem, fumam e convivem umas com as outras. Eu não bebia nem fumava, minha mãe contestou. Você tem sorte de não ter tido tempo para se mimar. E Catherine vai se perder por lá. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas virão, a mãe veio do outro lado, e se saberá que a criança fica em casa, não vai à escola. Eles tirarão Ekaterina de nós, anularão seus direitos parentais. Se você for para a aldeia, é isso que vai acontecer. Você reclamará de sua vida lá. Escreverá que seu marido a maltrata, que ele a mantém em condições deploráveis. Então, com certeza, você perderá sua filha. E se você não incomodar as pessoas, ninguém vai interferir em nossas vidas. Os ciganos vivem como querem, ninguém os toca. Mas nós, e começou a mãe. E nós somos eremitas, seu pai a interrompeu, é nossa escolha. Talvez seja sua escolha, não a nossa,
mamãe ousou dizer certa vez, eu não pensaria em limpar panelas com areia de rio e usar uma saia remendada. Você não gosta? O pai a encarou, vá ali para a sua aldeia. E eu pegarei Catalina e irei com ela para um lugar onde vocês nunca encontrarão a mim ou a ela. A mãe choramingou. Caterine se deu conta de que separá-los seria a coisa mais difícil do mundo. Ninguém sabe como ou quando seu destino teria mudado, mas o infortúnio ajudou. O pai começou a levar Caterine com ele em viagens de caça. E em um momento infeliz, eles encontraram um urso. Se sua mãe não tivesse corrido atrás deles, Caterine teria morrido. Foi então que sua perna foi arrancada. E Caterina não se lembra de como sua mãe arrastou a filha até a aldeia, até as pessoas. Sua mãe diz que não a carregou em seus braços, mas fez um arrastador com galhos e caminhou pelo terreno sem trilhas. Por sorte, ela não se perdeu. Apenas uma coisa sua mãe repetia para Caterine: não conte a ninguém sobre seu pai. Não fale sobre seu pai. Mamãe, mas ele vai morrer lá, ele está sozinho. Não conte, repetia a mãe, e parecia a filha que, naquele momento, ela não estava em seu juízo perfeito. Papai está lá sozinho na taiga, ferido, e não há ajuda para ele? A mãe deve ter percebido que, se ele ainda estivesse vivo, jamais lhes daria paz. É por isso que ela escolheu uma maneira tão cruel de se libertar. Pois o destino havia lhe dado essa pista. Caterine não tinha nada com que se preocupar. Ela estava sentindo muita dor, perdendo muito sangue. Ela esperava um tratamento pesado, várias operações, mas os médicos disseram que ela teria de andar de agora em diante com uma muleta ou, na melhor das hipóteses, com uma bengala. No hospital, Caterine era vista como uma maravilha, como uma espécie de Mowgli feminino. Para ela, tudo ao seu redor era tão desconhecido e estranho, como se ela estivesse em outro planeta. Mas logo Caterine, no hospital, passou a amá-la, nunca reclamava, não era caprichosa, comportava-se de forma excepcionalmente corajosa e discreta. Sua mãe me disse mais tarde que ela havia cuidado dela. Caterine realmente poderia ter sido levada embora. Mas a mãe, de alguma forma, conseguiu transmitir que, junto com a filha, ela se tornou vítima das circunstâncias, que o marido não permitia que ela e a filha fossem para as pessoas, ou ela teria voltado para sua terra natal há muito tempo. E elas não estavam separadas. A mãe admitiu que seu marido ficou na taiga, sua filha conseguiu sair, mas seu marido não. Mas ela disse que não conseguia identificar o local exato. Naturalmente, foi organizada uma busca. Caterine percebeu que sua mãe esperava que, enquanto estivessem procurando por seu pai, ele morresse. E sua mãe não seria considerada culpada, porque um urso havia feito isso, um acidente trágico, nada mais. No entanto, as equipes de busca não encontraram nem o pai nem seu corpo. E por um longo tempo isso preocupou muito a mãe. E Caterina recebeu alta, e ela e sua mãe realmente se estabeleceram na terra natal de sua mãe. Depois da cabana na taiga, essa vida parecia luxuosa. A casa tinha 2 cômodos e uma cozinha. Um banheiro e uma cozinha de verão. Um jardim com macieiras e ameixeiras. Os aldeões ficaram com pena de Maria e Caterine. Eles ajudaram a instalar o gás, compartilharam seus pertences e, no início, trouxeram comida. Depois, Maria encontrou trabalho na aldeia e abriu algo como uma pequena cantina. E Ekaterina começou a estudar. Ela não ia à escola, mas um professor se aproximou dela e estudou com ela individualmente. Ela disse que Caterine não estava muito atrás de seus colegas de classe e, com uma mente tão afiada quanto a dela, é claro que não demoraria muito para alcançá-la. Mary estava preocupada com o fato de que, mais cedo ou mais tarde, Anthony apareceria. Ela o considerava capaz de qualquer coisa. O pior para ela era que ele levaria sua filha, e ela, a mãe, não teria tempo de pedir ajuda e perderia a criança para sempre. E então os arqueólogos chegaram ao vilarejo. Havia um lago nas proximidades, sobre o qual havia lendas de que em seu fundo havia uma cidade inundada e riquezas incríveis. É claro que o tempo todo havia caçadores e eles mergulhavam, tentando encontrar algo, mas não encontravam nada. Mas Archie, que estava liderando a expedição, disse imediatamente que não iria procurar nada embaixo d'água, pois tudo isso não passava de belos contos de fadas que foram passados de geração em geração. Mas o mapa de satélite é outra coisa.
Ele mostra que não muito longe daqui, na área do pântano, há os restos de um antigo assentamento, e é aí que se deve cavar. Os arqueólogos trouxeram comida, mas quando tiveram a oportunidade, não comeram comida cozida no fogo. Eles foram para a cantina. Archie deve ter ouvido falar de Maria, de seu destino incomum. E ele notou a jovem. Ele começou a lhe perguntar sobre a vida na taiga. E ali, e tanto ele quanto Maria, e não perceberam o quanto estavam próximos um do outro. Archie sabia que Maria temia pela criança, mas ela não tinha para onde ir, sua família estava isolada. Então, ele ofereceu à mulher que fosse para a cidade com ele. A princípio, ela recusou categoricamente. Você precisa de alguém como eu? Serei sua tola pelo resto da vida. O que aprendi na vida? Eu não tenho nada, e não tenho nada. Tenho ajudado Kátia de salário em salário. Só tenho uma filha. E essa é a filha de outra pessoa para você. Como pode amá-la? Escute-me, Maria, o cientista disse, seu tolo, você diz? Então você e eu seremos um casal. Eu também sou chamada de Beata com frequência. Se vou para o trabalho, esqueço de trancar a porta de casa, se misturo sal e açúcar, não consigo almoçar. Até mesmo os sapatos, pensando, às vezes calçam o pé errado, e depois me pergunto por que me sinto tão desconfortável para sair, portanto, não sei se um marido tão absurdo combina com ele ou não. E quanto a Catherine, bem, onde você vai tratar a garota aqui? Ela precisa de neurocirurgia. Posso lhe indicar alguns médicos muito bons, talvez eles possam ajudá-la. Catherine vai aprender, vai ter uma boa educação. E ela nunca mais voltará para a taiga. Talvez tenha sido com essa conversa que Archie quebrou a resistência de Mary. Ele percebeu que teria de confiar completamente no homem e, além disso, confiar a vida da garota a ele. Mas ele a levaria para longe daqui, e ela nunca mais teria de temer por Catherine. Ela mesma não sabia por quê, mas, ao lado desse cientista sem noção, estava surpreendentemente calma. No entanto, quando sua mãe disse a Catherine que eles logo iriam embora daqui, a garota sentiu uma verdadeira tristeza. Ela fez amizade com a família vizinha, e o menino mais velho, Austin, tornou-se seu amigo fiel. Aos 10 anos de idade, você pode se apaixonar, você sabe. Você pode se apaixonar. Catherine, entretanto, ainda não percebia que estava apaixonada, mas ir embora para uma terra distante e nunca mais ver Austin parecia pior do que a morte. Vocês escreverão cartas um para o outro, persuadiu sua mãe, que, como sempre, entendeu tudo. Archie assinou com Mary assim que chegaram à cidade. E ele tratou o assunto de tal forma que Catherine passou a ser considerada sua própria filha. Dizem que durante vários anos ela visitou sua mãe e agora, finalmente, ela estava casada. Catarina foi tratada em bons sanatórios. Foi levada para o exterior. Há muito tempo, ninguém poderia pensar que uma vez essa garota foi considerada Mowgli. Além disso, Catherine cresceu muito bonita. Se não fosse pela perna, que ainda não se recuperou totalmente, algumas terminações nervosas importantes foram danificadas, não teria havido um concurso de beleza. Se Catherine quisesse, é claro. E isso nunca teria ocorrido a ela. Ela ainda escrevia cartas para Austin, que havia se formado na escola florestal e agora estava no exército. E ela não contou à família os detalhes dessa correspondência. Mamãe, é claro, achava que eram os resquícios de uma amizade de infância que já durava anos. Bem, deixei-a pensar sobre isso. E também Catherine, não com frequência, mas ela sonhava com seu pai. E eram sonhos terríveis, nos quais ela o via na floresta, deitado na neve, morrendo. Então, parecia que ele estava chegando e batendo na janela, querendo levá-la embora com ele. Ela era acordada por essas batidas. É claro que Catherine, quando foi tratada no sanatório, fez namoradas lá, mas todos esses relacionamentos terminaram quando chegou a hora de se separarem. Mas, sem querer, ela se apegou a Kate. Às vezes, parecia-lhe que, quando era criança, ela e Kate haviam morado na mesma cidade e tinham sido grandes amigas, mas depois se esqueceram. E agora, Catherine levou a sério o que havia acontecido com sua amiga. Ela não podia deixar que Harry acabasse com a vida de Katy, e ponto final. E Catherine não tinha dúvidas de que tudo daria errado para a garota. Katy estava arrasada.
Catherine não se deixaria abater dessa forma, mesmo nos momentos mais difíceis. Catherine tinha ouvido seu pai falar sobre Harry. Ela havia chamado o padrasto de papai por muito tempo. E, surpreendentemente, Archie, sem noção e fora deste mundo, muitas vezes sentia pena de seu amigo imponente e confiante. Harry deveria ter tido um destino diferente. Melhor, dizia seu pai, seus pais o forçaram a seguir uma carreira e ele a aceitou. É difícil quando um homem desiste do que foi chamado para fazer. Catherine não tinha visto Harry e, se não fosse por Kate, ela não teria se interessado por ele. Agora que tinha o pedaço de papel com o número de telefone dele, ela pensou por um momento. Sobre o que ela falaria com ele? Seria ridículo convencê-lo de que Kate era uma garota decente e que ele deveria se casar com ela. Seria uma brincadeira de criança. E nada de bom resultaria de um casamento assim. E Kate não concordaria. Catherine se levantou e foi até a janela. Ficou parada por um tempo olhando para o pátio, sem pensar. Depois, voltou para sua cadeira favorita e pegou o telefone. Harry, sua voz não parecia a de sempre. Parecia ainda mais autoritária. É Catherine, lembra? A filha de Archie. Sim, a filha do chanceler. Obrigada, é um prazer. Eu gostaria de ir vê-lo. Sim, em casa. Você ouviu bem, não sou exatamente fácil de andar. E ainda assim. Não você para mim, mas eu para você. Eu sei o endereço, por favor, me dê um horário conveniente para você. Catherine sentiu uma leve confusão por parte do interlocutor. Mas ela não ia facilitar as coisas para ele revelar imediatamente as cartas. Depois de marcar um horário, ela encerrou a conversa. Harry estava muito animado. Fazia dias que Kate não o visitava. Ela não estava mais lecionando em sua classe e eles não conseguiam se ver na sala de aula. Pelo contrário, na universidade, ela o evitava resolutamente, estava sempre em sua companhia, mas ele não conseguia se aproximar dela. Seu coração estava inquieto. Não havia como prever o que uma garota poderia fazer. Na verdade, ele deveria ter aceitado a proposta dela. Logo ele esqueceria tudo isso, eles poderiam manter o mesmo relacionamento, pelo menos até ele se formar na faculdade. E lá, Kate provavelmente encontraria um namorado adequado para ela. Ela não pôde deixar de notar que havia uma grande diferença de idade entre eles e em tudo. E ela não ia se casar com ninguém. A segunda opção teria sido ainda melhor se Kate tivesse desaparecido completamente da vida dele. Ambos haviam cometido um erro e ambos tentariam consertá-lo, apagá-lo de suas mentes. Cada um deles começaria a viver sua própria vida. A pior coisa é se a garota for embora por conta própria. Por orgulho, ela sairá com algum corsário, e, Deus me livre, se acontecer alguma coisa desagradável, ele levará a culpa. Ou ela decidirá ter o bebê. Ela pedirá pensão alimentícia. Isso não é uma boa ideia. Então, todos saberão que ela tem um filho ou filha crescendo ao lado. Kate começará a chantageá-lo com o bebê. Suas exigências não terão fim. Harry sabia que o reitor tinha uma filha. E havia rumores de que ele tinha algum tipo de problema de saúde. Mas ele não se lembrava nem vagamente de como era a garota. Ela não estava estudando no departamento dele e era aluna de meio período. Por que ela precisaria dele? Ele não conseguia pensar em nada. O reitor não poderia ter pedido a ele, por meio da filha, que escrevesse uma carta de demissão? Archie nunca agiria assim. Talvez essa garota tivesse um namorado que havia sido reprovado em uma sessão e quisesse perguntar sobre ele? E se ele tivesse ouvido dos outros alunos sobre os hábitos antigos dela e o que as garotas estavam dispostas a pagar por uma, ele a viu pelo interfone. Uma garota baixa, de cabelos escuros, apoiada em uma bengala. Catherine? Ele perguntou. A garota acenou com a cabeça. Ela abriu a porta da frente. Ela encontrou Ekaterina perto do elevador, com um respeito que nunca tivera por nenhum dos alunos. Mas ainda assim, e a filha única do reitor. Harry estava acostumado a ser capaz de encantar as garotas literalmente desde as primeiras palavras. E agora, como eles chamavam, ele tinha ligado o charme.
Entretanto, ao olhar Catherine mais de perto, ele começou a ficar confuso com as palavras. A garota era incrivelmente bela, um verdadeiro dom da natureza. Ela não precisava desenhar um rosto, nem recorrer aos truques dos cosméticos. Mas Catherine se comportava ao mesmo tempo como se tivesse a mesma idade de Harry Grom, sem nenhum pudor. Ele sentiu a calma interior dela. Ele a convidou para a sala de estar, ofereceu-lhe chá ou café. Sente-se, Catherine lhe pediu. E quando ela se afundou ao lado de sua banheira na beirada do sofá, ela disse com desdém: quero falar com você sobre Kate. É isso mesmo. A última coisa que Harry havia imaginado era que Kate, claramente uma estranha no grupo, poderia ter feito amizade com a filha do reitor. Será que ela era realmente tão astuta como ele nunca suspeitara? E do que se tratava? Ele perguntou, para dar a Catherine a chance de revelar suas cartas primeiro. O que ela sabe? O que ela quer que ele faça para conseguir dinheiro? Ou para que ele se case com Katy? Eu assumo a responsabilidade por essa criança, disse Catherine. Ele não esperava por isso. Palavras tão diretas, e que ela dissesse exatamente isso. Mas, droga, ela era boa. Ele, um homem sofisticado, não conseguia tirar os olhos de Catherine. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Essas palavras lhe vieram com força. Com os pensamentos dispersos, Harry tentou se concentrar. Vou me certificar de que Kate está bem. Só lhe peço uma coisa, e não interfira. Você já deixou claro que não vai se casar com ela. E eu a convenceria a não fazer isso, para ser sincero. Não teria funcionado se você a tivesse forçado. Ela teria passado a vida tentando fazer você feliz. E isso teria arruinado a dela. É isso aí. Estou falando sério agora. Não toque nela novamente. Eu cuidarei de tudo. Catherine se levantou quase que facilmente. Harry queria ajudá-la. Acompanhá-la até a porta, mas ela acenou com a mão com desdém, dizendo: eu me arranjo sem sua ajuda. E tudo o que ela teve de fazer foi ficar no corredor e ver a porta se fechar atrás dela. Mais tarde naquele dia, Catherine teve uma longa conversa com Kate. Vamos fazer o seguinte, disse ela, agora você vai morar conosco. Não se preocupe, há um quarto vago e seus pais não vão dizer nada contra isso. A primeira coisa que temos de fazer é colocá-lo na faculdade. Você não pode morar com sua tia e atravessar a cidade de ônibus todos os dias. Juntos, prepararemos a sessão de primavera, meu pai e minha mãe ficarão felizes por eu ter um amigo agora. Você irá para a casa de sua mãe nas férias. É claro que ela terá de passar por tudo isso. Mas ela aceitará de qualquer forma. No outono, você dará à luz e você não tirará licença por mais de 6 meses. Na sessão de inverno, você estará de volta. Nada, nós daremos um jeito. Catherine estava certa, elas realmente poderiam superar esse obstáculo juntas. Mas justamente porque Kate aceitou sua posição, ela não estava sozinha. À noite, as duas se sentavam e conversavam sobre tudo enquanto o crepúsculo quente da primavera descia sobre a terra. Elas tomavam suco de maçã e faziam planos. Era aqui, nesta casa, que Kate achava mais fácil estudar. Talvez tenha sido o exemplo de Catherine, que também se sentava muito diante dos livros didáticos. Kate foi para casa depois de passar na sessão com louvor. É claro que os primeiros dias não foram fáceis para ela. Sua mãe chorou, e ela mesma chorou. Mas, para a surpresa de Kate, sua mãe foi a primeira a se recompor e começou a preparar o dote do bebê. No final de setembro, Tamara nasceu, e Catherine se tornou sua madrinha. Catherine sabia que em poucos meses sua amiga estaria de volta, mas ainda sentia sua falta. É verdade que, atualmente, ela tinha que se preocupar com sua mãe. Maria estava enfrentando um diagnóstico formidável. Ela mesma me disse: as sobrancelhas do meu médico Frederic estão muito próximas umas das outras. Odeio exames de ultrassom. No preto e branco da tela, sempre há algo que você não sabia que tinha. Como este aqui. Olhe, eu não gosto deste, diz Frederic, há um tumor na mama, às 10 horas, e nem todas as suas características são consistentes com benignidade. Ele tenta explicar tudo de forma clara e educada, como um médico deve fazer em uma consulta paga.
Ele fala sobre margens difusas e fluxo sanguíneo. Mais tarde, ele abandona os termos e exclama, olhando-me no rosto, não profissionalmente, mas com sinceridade, não se enterre antes do tempo, e acrescentará em voz baixa na segunda-feira, o senhor não virá aqui, mas ao centro de oncologia. É necessário fazer uma punção, que será feita com urgência. Eu saio. Lembro-me do saguão, da jovem recepcionista escrevendo a conta, das mulheres na fila. A tarde quente em frente à porta aberta. O vento soprando em meu rosto. Mas tudo isso era irreal, como se fosse através de um algodão absorvente. E senti que minha mão não era a minha. Tirei meu celular da bolsa. Não consegui ligar para minha mãe ou minha irmã. Só podia ligar para o médico da família, Gob. Essa era a única coisa no momento que não era nem mesmo uma tábua de salvação, uma tábua de salvação. E se ainda não tivesse acabado, o Gob, como músico, tem um ouvido absoluto para doenças. E ele não mentiria. Meus pensamentos estavam confusos. Fiz uma pausa para pensar nas palavras que precisava dizer. Eu coloquei "e" em operação. Você vai me contar a verdade? É muito sério, um amigo meu costumava dizer quando alguém estava gravemente doente, quando você está com problemas, você bate em todas as portas. E outras pessoas pensam o mesmo. Se estou doente, sou o único, e não sou tímido. E eles começam a bater na porta. E a porta de Gob nunca se fecha. Ele sempre fica na soleira da porta, de costas para a sua própria vida, e só vê e atende aqueles que batem. E agora, por mais ocupado que Gob esteja, ele não está dizendo não. Ele está indo para a cirurgia. Mas ele ligará quando terminar, e ele liga para vê-lo. Ele ainda tinha que fazer a viagem de 2 horas para casa. Uma tarde sentado com o telefone no colo, esperando uma ligação. A viagem até o hospital, já no crepúsculo tardio. Percebo que é vergonhoso ter tanto medo de mim mesmo. Crianças morrem de doenças graves. O destino é implacável com o irrepetível. Ana. Quando ela estava deitada na enfermaria em plena consciência e conversando com a mãe, o médico entrou e disse: "Quanto remédio você pode desperdiçar? Ela já está morrendo, é hora de tirar a agulha." O que sou eu comparado a eles? Mas Caterine, minha catenca? O que será dela, pois ela ainda não está de pé no verdadeiro sentido da palavra, 8 horas da noite, 9, 10 e meia. Chamada. Ainda estou em cirurgia. A operação acabou. Conheço a sensação de nenhum vinho deixa você tão bêbado quanto o cansaço. Ficamos sentados ali, 2 homens atordoados. Ele pelo cansaço, eu pelas notícias. Não parece, diz Gob após a inspeção, e com essas palavras eu consigo passar o fim de semana. Mas no dia em que tenho de ir à oncologia para saber o resultado da punção, meu comportamento é absolutamente vergonhoso. Estou deitado no sofá, drogado com sedativos e conhaque do perdão. Fico deitado em um estado de torpor e, de vez em quando, começo a soluçar. A punção não encontrou células cancerígenas. Há 2 tumores, eles precisam ser operados, mas o prognóstico é bom. Depois de todo o estresse pelo qual passei, após alguns dias, comecei a ter dores que nunca tive antes. Minhas costas e minhas pernas, todas as minhas articulações, meus dedos e até minhas pálpebras. Os comprimidos não aliviam essa dor. Não consigo nem dormir com o pé no travesseiro. Paciente internado em oncologia. Dr. Walker. Há 2 deles, médicos muito experientes. Eles caminham rapidamente pelo corredor, de cabeça baixa, aparentemente alheios a qualquer pessoa. Mas é o que parece. Eles podem não se lembrar de seus nomes, mas seus casos são perfeitos. E aqui está você, apontando o dedo para a mulher no vestiário. Qual é o sobrenome dela? Venha comigo, quero vê-la. E eles só são carinhosos com quem está gravemente doente. Estranho, diz Walker, depois de me examinar, não consigo encontrá-lo. Há 30 anos que examino mulheres, eu teria notado um tumor de 2 centímetros. O que você acha? Vá ao nosso ultrassonografista, vamos pedir uma terceira opinião. Se não, eu corto para nada.
Mas, em geral, a decisão final é minha. O ultrassonografista encontra tumores imediatamente e desenha um marcador preto na mama. A benignidade é duvidosa. Sou levada para a cirurgia. Mais tarde, descubro que sou uma garota de sorte. Que pessoas como eu, depois de 3 ou 4 meses de fila, de serem internadas, todos os dias vão ao posto de enfermagem e esperam sem esperança. Uma hora, outra hora. Finalmente a enfermeira sai. Os médicos não têm tempo para você hoje. Vão embora. Eles se levantam e ficam perambulando pelas enfermarias. Segunda-feira, terça-feira. Todas elas têm maridos e filhos em casa. Quarta-feira, você tem sorte, os médicos têm meia hora hoje. 2 trocam de roupa rapidamente, tiram os anéis e brincos e se dirigem ao elevador. E quanto a mim? E você na próxima vez? As moças sortudas literalmente evaporam, apenas para aparecer em 1 minuto no elevador, totalmente prontas. Estamos sentados na antecâmara da sala de cirurgia, 3 mulheres em uma fileira, envoltas em lençóis brancos, como patrícios em um banho romano. Não há nenhuma euro-renovação aqui. Há azulejos caindo e gesso desmoronando. Esses são os minutos mais difíceis para os médicos. Você é literalmente crucificado na mesa de operação, com os braços ao lado do corpo e amarrados. Com relação à anestesia, eu definitivamente não me importo com o que seja, eu aguento. Desde que me deem um diagnóstico, e sim, seria bom se eles colocassem uma tela em mim, para não ver. Felizmente, a enfermeira coloca uma fralda em um suporte especial na frente do meu rosto. Os minutos se arrastam interminavelmente. As lâmpadas se apagam. Não há ninguém lá. Somente a enfermeira. Fique ao meu lado, não tenha pressa, e esperamos mais 1 hora pelos resultados. Os tumores são benignos. Eles me deixam ir para casa. Às 8 horas da manhã, vou à oncologia para o tratamento. Há 20 de nós na fila. E eu, que ainda tenho um distanciamento moral, estou surpreso e encantado. Meu ombro está doendo, reclama uma mulher sem seios, pois esta semana foram 200 latas de tomate. Você já comprou roupas íntimas? Pergunta outra. E como eu poderia? Por 1.100, esta é a terceira. Onde você conseguiu isso? Gananciosamente, o quarto. Comprei por 1.200. Mostre-me. E a mulher olha para trás. O Dr. Blossom caminha pelo corredor. Ele é um rapaz jovem. Ah, eu já estive lá. Ela levanta a camiseta. Aqui. Esse é um sutiã lindo, lindo, todo de renda. Eu tenho isso. E eu tenho isso. Um corredor cheio de nudez. O Dr. Blossom apenas balança a cabeça. Oh, vamos lá. E o Dr. Walker nem me vê mais. Sou uma coisa do passado. Não me sinto ofendido. Ele tem 10 quartos e uma cama no final do corredor. Agradeça a ele por tudo. Por que ninguém acredita em mim? O Gobo pergunta. Eu lhe disse que era benigno. E eu não digo que acredito nele, tanto que, ao ir para a cirurgia, toquei a parede de sua casa como se estivesse tocando um ícone no templo, pedindo ajuda do alto. Há muito tempo sei que Deus está com ele. Essa é a história que aconteceu com a mãe de Catherine. E a felicidade de que tudo acabou bem. Na véspera do ano novo, Kate estava de volta às aulas. A ajuda de Archie foi inestimável. Ele ajudou a jovem mãe a conseguir um emprego de meio período na universidade em um dos departamentos. Como não faltava muito tempo para a formatura, a mãe de Kate disse que cuidaria do bebê sozinha. A filha lhe enviou o dinheiro que estava ganhando e tudo foi resolvido. Harry Cathy deu a Harry total liberdade. Ela sabia que, se ele fosse aos tribunais, seria como entrar em água suja. Por isso, decidiu evitá-lo. Muito tempo depois, ela descobriu que o professor havia entrado em contato com a mãe dela e também estava enviando dinheiro todos os meses. E ela, como uma mulher prática, decidiu aceitar essa ajuda. Só que ela não disse nada a Kate, que já estava passando por um momento difícil. E quando minha filha se formar na faculdade e conseguir um emprego, vou guardar o dinheiro que o pai da menina manda para Naomi, pensou a mãe. Harry se apaixonou por Catherine, até sonhou com ela, pensou nela com frequência.
É assim que às vezes nos apaixonamos, contra nossos próprios planos, cálculos e atitudes. Mas ele percebeu que, depois de tudo o que havia passado, Catherine não lhe daria uma chance. E, ao enviar dinheiro para sua filha, ele pensou que, se Catherine descobrisse, ele não pareceria um canalha aos olhos dela. Os dois amigos se formaram ao mesmo tempo. Na casa de Catherine, fizeram uma festa, como a garota havia dito, só para ela. Kate foi a mais diligente na cozinha, arrumando a mesa lindamente. Archie, Maria, se não fosse por vocês. Obrigada. Ela se levantou com uma taça de champanhe na mão e lágrimas nos olhos. Que nós, respondeu o reitor, mas nosso pedido a você. Qualquer coisa. Sempre. Dê sentido a Catherine. Ela tem uma cabeça brilhante. Ela está indo para a faculdade agora, e depois eu a levarei para a Alemanha para fazer uma cirurgia. Esses eram os planos. E daí? Kate não entendeu. Ela quer ir embora. Para onde ela nasceu? Austin está de volta, ele trabalha lá. Esperando por ela, e dava para ver que Mary estava muito ansiosa. Mamãe, não estou dizendo que vou embora para sempre, disse Catherine calmamente, mas precisamos ver Austin. E juntas decidir o que fazer em seguida. Mamãe apenas acenou com a mão amargamente. Sua antiga vida lhe parecia, se não um inferno, uma espécie de purgatório, do qual ela havia escapado com muita dificuldade. E o fato de Catherine ter decidido retornar àquela região encheu sua alma de medo. Mas Catherine estava alegre, como se estivesse esperando pelo que sonhara durante toda a sua vida. Ela insistiu em ir sozinha e, alguns dias depois, seus parentes a colocaram no trem. Um assento no SV. Pai, você é tão engraçado, ela tentou encorajar os pais. Talvez eu vá com você? Sugeriu a mãe pela 1000ª vez. Não, disse a menina com firmeza, eu vou, vocês vão ver. E a senhora vai me mandar para a Alemanha, com certeza. Mamãe assentiu com a cabeça, tentou sorrir, mas enxugou as lágrimas sozinha. Austin encontrou Catherine na estação. Eles ficaram parados por tanto tempo, abraçados, que não perceberam a dispersão dos passageiros. E então eles falaram, interrompendo um ao outro, mas meio que se entendendo. E quanto à nossa casa? Está fechada com tábuas. Estou de olho nela, não se preocupe. Você pode entrar hoje à noite, se quiser. E sua mãe? Ela está esperando por você. Ela tem seu quarto pronto, bolos na mesa. Geleia de framboesa? Você logo estará colhendo framboesas, riu Austin, elas estarão maduras. Tudo isso foi combinado entre eles. E que eles também se aplicariam esta semana. Nenhum deles queria esperar mais. E Catherine, que havia morado na cidade a maior parte de sua vida, percebeu que seu lugar era aqui. E foi por isso que ela escolheu biologia na universidade. Haveria trabalho. Pelo menos como professora. Ensinar as crianças a amar a natureza que ela tanto amava. Na casa de Austin, a garota estava alegre e falante como há muito tempo não se via. Os bolos folhados estavam bons e o chá de ervas aromático. Eles ficaram sentados à mesa até o anoitecer, e então Catherine dormiu profundamente como não fazia há anos. O ar aqui é assim. Especial. Intoxicante, disse ela. Foi alguns dias depois de sua chegada. A família estava sentada para jantar. Catherine levou uma xícara à boca e, de repente, deixou-a cair, derramando o chá quente sobre a mesa e em seu colo. A mãe de Austin gritou e Austin olhou ansiosamente para o rosto de Catherine. Qual é o problema? Você está bem? Ali, disse Catherine, apontando para a janela e sem tirar os olhos dele, você viu? O que aconteceu? O rosto. O homem encolhido contra o vidro. Tão feio, tão desconhecido. Oh, meu Deus! A mãe de Austin acreditou nela imediatamente. E o jovem saiu correndo para ver quem havia assustado Catherine. Já estava escuro e ele não viu ninguém. Catherine se sentiu confortada. A mãe de Costina sugeriu que poderia ter sido o vizinho Alcas, que mora perto deles.
Ele provavelmente veio pedir dinheiro para sua ressaca, mas viu um estranho e se sentiu tímido. Catherine assentiu, fingiu se acalmar, mas por muito tempo não conseguiu dormir. Ela viu aquele rosto pálido, no qual reconheceu traços familiares. Não podia ser, é claro. Provavelmente seu subconsciente havia se lembrado do passado, da aparência de seu pai. Era apenas um sonho. E então começaram os dias claros e ensolarados. Quando Austin chegava em casa do trabalho, ele sempre levava Catherine para passear. Era como se ela pudesse andar mais facilmente aqui. Eles foram até a distante plantação de framboesas, onde as bagas já estavam começando a amadurecer, visitaram o riacho da floresta, mas Catherine não foi ao pavilhão de caça, pois não queria ir. Há muito tempo ela está em mau estado, não tem janelas nem portas, não há nada para ver lá. Segundo Austin, você sabe como é. Se algo desnecessário, seja uma casa abandonada ou um celeiro, é imediatamente desmontado para se obter lenha. E eles começaram com a cabana. Mas é longe daqui, é inconveniente. Então as paredes foram preservadas. Se eu vir esse lugar, tenho medo de começar a ter alucinações. Catherine balançou a cabeça. Sabe, agora eu comecei a me lembrar muito mais do passado. Cenas que eu havia esquecido há muito tempo. Não sei como minha mãe me tirou de lá. Austin colocou o braço em volta da garota. Ele era muito mais alto. Catherine sentiu seus braços fortes, apertados contra o peito, e ficou mais tranquila. Ela queria tanto que Austin lhe dissesse que o passado era passado, que ela nunca mais encontraria seu pai, que ele a protegeria de todo infortúnio. Mas Catherine não pediu garantias. Por muito tempo, ela havia doutrinado a si mesma que precisava ser forte. Ela não pode ficar pendurada no pescoço de outras pessoas. E agora ela estava tentando se manter sob controle. Ela tinha muito tempo livre durante o dia. E se antes estava estudando para as provas, agora só se preocupava em esperar por Austin. Por isso, decidiu sair sem ele para passar o tempo. Ela queria colocar seu conhecimento em prática e ver as plantas e os animais que havia estudado na universidade. Agora Catherine conhecia os nomes em latim, o ciclo de vida, os benefícios e os malefícios, e agora, mais do que nunca, ela se sentia em casa na taiga. Austin estava desconfiado da ideia, mas a voz de Catherine era firme. Você conhece minha força. Não consigo durar mais do que 2 ou 3 horas. Preciso me sentir como uma pessoa completa, não como uma inválida que precisa de companhia. No final, Austin cedeu. Ele só lhe pediu que não se esquecesse de trazer seu rifle de caça. Você não se esqueceu de como atirar, não é? No verão, não sei o que teria de acontecer para que um predador o atacasse na cidade. E não vemos ursos por aqui há muito tempo. Mas, como se costuma dizer, ele pegou um de seus rifles, velho e leve, e agora Catherine sempre o carregava consigo. Daquela vez, decidida a colher framboesas, ela pendurou o rifle em um dos galhos, com uma lata, entrou no mato. O tempo passou despercebido, a lata estava quase cheia quando alguém agarrou Catherine pelo braço. O aperto era forte, difícil de não soltar. A garota olhou para cima e literalmente congelou no lugar. O mesmo rosto que ela pensou ter visto em seu pesadelo. Um homem com uma barba crescida demais. Pai. Catherine, ele disse, e não houve hesitação. E ela não conseguiu responder. Estou indo atrás de você, disse ele. Era o que mamãe mais temia. E ela mesma. De onde você veio? Sussurrou Catherine. Ela não reconhecia sua própria voz. Ela ficou tão magra, trêmula. Sua mãe pensou que sua mãe havia me matado? Mas eu me recuperei. Agora vivo longe, em um eremitério abandonado. Ninguém vai me encontrar. Como você sabe que sou? Eu saio para ver as pessoas de vez em quando. Não podemos ficar sem ela de jeito nenhum. Então vai dar tudo certo. Quando vim buscar sal e fósforos, disseram-me que você estava aqui. Sua mãe não queria morar comigo, que Deus esteja com ela. Não vou perdoá-la por ter me deixado preso. Não se pode fazer isso na taiga. E não vou perdoá-la por nos separar de você. Não importa o que você diga, meu sangue ainda está em você. E por isso eu deveria ser grato a você também?
Catherine apontou para sua perna quebrada. Se não fosse por mamãe, eu teria morrido lá fora na floresta. O que você teria dito então? Teria tocado no assunto da seleção natural novamente? E se mamãe tivesse enlouquecido também, tudo teria ficado bem, é apenas uma questão de vida, e quanto a... Ele não notou como o medo estava sendo substituído por uma raiva ardente. Mas seu pai não parecia impressionado com sua raiva, e quando você tiver vivido um pouco mais, perceberá que não há lugar para um coração mole. A vida é cruel. Você mesma disse isso. Lembre-se disso. Para mim. Aqui. Não. Um lugar. E eu não quero ter nada a ver com você. Você está sendo tola, Catherine. Venha comigo, você verá como viveremos bem juntos. Não precisaremos de ninguém. Seu pai a arrastou pela mão. Catherine foi precisamente transportada de volta à infância, quando tinha de obedecer a todos os caprichos do pai. Quando a vontade dele parecia irresistível. Se ela caísse agora, ele não a arrastaria para seu eremitério abandonado. Mas o medo que ela sentiu a paralisou. Ele poderia derrotá-la. Ele poderia deixá-la ir agora, mas amanhã ele inventaria alguma armadilha novamente. Ele é inteligente e astuto. E forte. Ele poderia ter Austin como alvo. Então, ela não teria motivo para ficar aqui e o seguiria por desespero. Mas ela tinha uma chance, apenas uma chance. O recipiente, disse ela, eu o levarei comigo. Eu o deixei cair no campo de framboesa, e seu pai até sorriu, parecia Catherine através de sua barba espessa. Espere aqui, eu o atrarei, disse ele. Não tenha medo, eu fisicamente não posso fugir, disse Catherine. Ele se escondeu nos arbustos, e alguns minutos depois, voltou com uma lata, que Catherine deixou cair. E ela congelou. A filha ficou com o pé no toco, apontando a arma para ele. Você está louco? Ela sussurrou. No momento em que Catherine apertou o gatilho, ela mesma parou seu coração por alguns instantes. Eles encontraram no aeroporto. O avião da Alemanha estava prestes a aterrissar. Archie. A mãe de Katina e Kate com sua filha nos braços. Diga oi para a madrinha, Kate persuadiu a garotinha. Olá, acenou Tamaroca com a cabeça. Maria estava preocupada, viu estava exausta, primeiro com a operação, depois com as complicações. Ela preferia mancar a vida inteira a passar por isso. Mas Austin estava com ela sem parar. E acho que ele foi um grande apoio. E a operação foi uma decisão de Catherine, Archie garantiu à esposa. Qual foi a sua decisão? Maria se voltou para Kate. Bem. Você deveria ter ouvido o arrependimento de Harry. Ele disse que demorou um pouco para perceber que era um órfão sem mim. Sem a Naomi e eu. Então, Kate apertou o bebê em sua mão para que a menina se sentisse mais confortável. Nós vamos voltar. Não mais. Naquele momento, soube-se que o avião que todos estavam esperando estava prestes a aterrissar. Mesmo assim, eles mal podiam esperar para ver Catherine. Austin caminhava atrás dela, carregando malas pesadas. E Catherine continuava procurando sua família no meio da multidão. E quando ela os via, acenava com a mão com toda a força. Ela caminhava com tanta facilidade, como se não fosse tudo no passado, um bastão sólido, um passo pesado. A pequena Tamara acenou de volta e gritou, vou lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.